Vai lá. Pode começar já. Oi? Tá rolando já. Acho que a melhor maneira foi já essa transição aí, né? De uma forma milonguesta, né? Milongueira. Que a milonga ela tem sua origem lá na território ibérico, né? Muito da nossa cultura, principalmente aqui do sul, tem essa tradição ibérica, né? Principalmente do trovador, do milongueiro, que não é espanhola, né? Espanhola por cima, tem muito a ver com a cultura moura, né? Que ficou por muito tempo ocupando espaço naquele território, desde da Idade Média, e que, digamos, seria dos grandes, o principal mote para que houvesse uma força militar naquele território, né? Não sei se vocês, não sei se, acho que foi tudo que se falou sobre o Islã com eles, Foi. né? E, enfim, o Império Islã chegou até o território espanhol e português, né? Que não era espanhol, não era Portugal, eram pequenos reinos, né? E ali se fixou por muito tempo. E para poder, digamos, diante desse contexto que foi falado, de uma economia, de um pequeno, do capitalismo comercial surgindo, né, de uma maior participação da burguesia, o Estado absolutista cada vez se formando e cada vez mais presente, né, os reis tomando o lugar dos senhores feudais, né, ali naquele território de reinos, né, de condados, e acabou se formando uma união entre os reis católicos, né? Então teve o casamento de Isabel de Castela e Fernando de Aragão em 1469. Pessoal, vamos se lembrar que casamento era uma forma de poder, né? Uma forma de tomar o poder. Então havia casamentos combinados, né? Para que houvesse uma aliança, uma sociedade, né? Entre reis, para que esses reis tomassem posse de territórios. E não foi assim, não foi diferente com Castela e Aragão, né? Castela, né, digamos, o termo castelhano vem do reino de Castela, né? Digamos que Castela, né, naquela época, era um dos principais, se não o principal, reino, que tinha mais influência, que tinha mais cidades, né, o que tinha mais plantações de cereais, tinha mais movimentação econômica, né, daqueles aí do reino do território ibérico. E Aragão tinha uma presença, ele não tinha terrenos muito propícios para plantação e ele tinha uma característica mais feudal ainda. Então, claro, Castela também era um reino que tinha uma herança feudal, né? Tinha uma característica feudal muito presente ainda, mas ele tinha certos desenvolvimentos que vinha acontecendo na Europa, né? No restante da Europa, uma burguesia mais presente, uma urbanização, né? E diferente de Aragão, que era um domínio muito feudal, ainda muito mais feudal do que Castela. Mas aí teve a união desses dois reinos, e digamos, foi um marco, essa união foi um marco no Estado absolutista espanhol, porque se uniu dois reinos que tinham um certo poderio militar muito forte e que poderiam expulsar os mouros, que seriam um dos grandes objetivos. Por que expulsar os mouros, né, pessoal? Bom, para começar, era um espaço propício para a procura de novos mercados, né? Como o Marcelinho já falou, né? Enfim, todo o Oceano Atlântico para se explorar. E também o interesse e ajuda da Igreja Católica, né? Então, isso foi um dos fatores para essa busca dessa expulsão e dessas guerras contra os mouros. Então, essa expulsão efetivamente vai acontecer em 1492, né? E internamente havia uma baixa nobreza, né, que são os hidalgos, né, que tinham interesse também nessa busca de novos mercados, além de uma burguesia ascendente. Ou seja, o Oceano Atlântico sendo visto como um lugar economicamente, digamos, valorizado, tá?
Ô Giga, posso só Pode falar um passar negócio? aí, mano. Posso? Claro, acrescenta aí, meu. Gurizada, é para vocês verem isso que é muito importante essa ideia do Giga aqui que ele trabalha. Na Espanha é muito mais forte que em Portugal. Em Portugal também é forte, mas na Espanha principalmente, que esses hidalgos, gurizada, que a gente em português conhece como fidalgos, os hidalgos na realidade vão ser segundos, terceiros filhos dos nobres. Então, sendo segundo e terceiro filho de nobre, como o Marcelinho falou com o Dom Infante, o Infante Dom Henrique, eles não têm possibilidade de ascensão e das heranças que os pais deles vão dar porque eles não são os primeiros filhos, certo? Então onde que eles vão buscar? Essa ideia de navegação, de busca de novos territórios, é uma possibilidade de ascensão. Não é à toa que depois, ascensão social, não é à toa que depois dentro da América, por exemplo, que esses caras vão começar a fazer colônia, todos, praticamente todos, tirando Colombo, que era italiano, todos eles eram fidalgos. O Cabral, o que a gente estava falando depois, como é que é o nome dele? O Pizarro, o Diego de Almagro, o Valdívia, o Cortez, todos eles eram fidalgos, todos eles eram de baixa nobreza, todos eles buscavam essa ascensão social. Não, só isso, Giga, só pra falar. Tem uma característica também que a gente pode comparar esses hidalgos como os cavaleiros da Idade Média, né? E tinham muitos dos cavaleiros da Idade Média também não tinham não eram os primeiros filhos, não tinham a herança, e que eles faziam, iam guerrear, enfim, buscar novas formas de dinheiro, e até a forma como se deu as navegações, né? Muito foi com o espírito de cavaleiro, né? Ou seja, guerra, né? Ou seja, matar e explorar tudo que for possível, entendeu? Então tinha essa característica também dos hidalgos. Falaram alguma coisa ali? Botar seus Então, pode passar aí, Marcelinho, por favor. Bom, gurizada, aí tem um GIF que não tá funcionando. Puxa O vida. que aconteceu com o nosso GIF? Bueno, essa imagem que vocês estão vendo, depois no PowerPoint vocês vão poder ver. Isso é um GIF, né? Essa imagem de 1790 seria o território ocupado pelos árabes, né? Lá em 1790. E, enfim, esse GIF ele vai mostrando a evolução, né, conforme os anos da ocupação dos árabes, o quanto eles foram recuando até chegar o último potentado ali, que é Granada, Almeria ali, né, que daí acabou eles em 1492 sendo expulsos. Pode baixar aí, Marcelinho. E aí o território, vocês podem perceber a quantidade de reinos que a Espanha tinha, né? Vocês podem perceber ali Portugal, né, sendo um estado bem perto do Oceano Atlântico, né? Antes era o condado portucalense, né? E essa é uma característica do Estado espanhol até hoje, né, pessoal? Onde a gente vê uma busca por autonomia das províncias lá, por exemplo, a Catalunha, né? Se vocês forem ver, acompanhar, isso acontece até hoje. Isso é uma herança já de anos, desde essa época, onde, digamos, a união ali de Castela e Leão, que está bem no centro ali, foi um marco para o Estado absolutista espanhol. Tá? E daí, a partir desse momento, eles começam a ocupar os territórios dos árabes. Pode passar aí, Marcelinho. Acho que seguindo a ideia do que vinha acontecendo, a proposta que Portugal vinha fazendo, Portugal ele começou no início do século XV, né, 1400 alguma coisa lá, a ocupar os territórios da África, a sair para o Oceano Atlântico. E a Espanha um pouco mais tarde, mas ao mesmo tempo mais cedo que os outros países, como Inglaterra e França, né? Então, como o que o Luquinhas falou, o Estado absolutista, ele busca, né, grande parte dos Estados absolutistas, eles buscam as suas riquezas fora dos seus territórios, né? Espanha não foi muito diferente, né? Então, qual era a necessidade? A ideia era encontrar novos mercados. Então, quando Colombo tenta ir para a Índia, em 1492, com o apoio
saber que ele chegou na América só em 1506, né? Até então ele pensava que tinha chegado nas Índias. Quer falar alguma coisa aí? Não, só há boatos, na realidade, que ele morre acreditando que chegou nas Índias. Que ele não, na realidade, não aceita, porque, inclusive, os caras que vão dizer que ele não chegou nas Índias são rivais dele, né? Então ele briga até o fim da vida pensando que ele chegou nas Índias. E tem até a ideia do nome dos nativos que ele deu, os nativos aqui latino-americanos, as pessoas, os povos originários aqui do Brasil, da América, e já que ele, não, ele tanto pensou que chegou nas Índias que ele chamou os caras de índios, certo? Tem uma historiografia que defende essa, essa ideia. Não só para isso, pra mostrar. Mas tem controvérsias também. Isso só vai se confirmar, na verdade, né, pelo Américo Vespúcio, que é o cara que vai desenhar a América, né? Ele vai fazer o mapa da América, então ele faz uma viagem cruzando quase toda a América, né? E por isso o nome é América, porque o nome não é Colombina, né? É América. Mas já existiu uma ideia, por exemplo, a bula intercetera. É isso, Luquinhas? Intercetor. Essa bula de 1493, a ideia, eu vejo mais ou menos que a Igreja Católica, ela tinha uma ideia de expandir, né, a Igreja, expandir a Igreja Católica para além-mar e já estar junto com esses países, com esses estados, né? Até porque o que vinha acontecendo lá no centro da Europa, no norte, a Contra-Reforma, Reforma Protestante. Então havia um movimento por parte da Igreja Católica de combater e já pensar em expandir seus territórios além-mar. Tá? Alguém tem uma dúvida, pessoal? Perfeito. Pode me interromper quem quiser aí. Seguimos, Marcelinho. Não apareceu pra mim aqui, meu cara. Não apareceu? Não. Tá com problema de internet. Tá me ouvindo? Tá. Ô meu, anda só mais um pouquinho pra frente. Vamos ver que tem um. Mais um pra frente, vamos ver. Tá. E outro pra frente. Aí, esse aí. Pessoal, aqui vocês têm as rotas do Estado espanhol, né? E vocês podem perceber o Cristóvão Colombo chegando ali no Haiti e na República Dominicana, 1492, né? E também tem o do Américo Vespúcio e do Fernão Magalhães, né? Que cruzou toda a América, lá embaixo, até chegar no Oceano Pacífico, né? O Fernão de Magalhães foi o primeiro a dar a volta ao mundo, né? Ele vai passar lá por baixo da América e vai contornar. E além disso, das movimentações internas, né? Tanto no Pizarro, lá no México, e nos conquistadores ali do Peru, né? E da Bolívia. Pode voltar, Marcelinho. Gurizada, só para tanto o Fernando Magalhães vai dar um nome ao estreito, dá o Estreito de Magalhães. Quando ele cruza ali embaixo, pelo sul da América ali, ele dá o nome a essa divisão a Estreito de Magalhães, que ele passa no meio dos arquipélagos que tem no sul do Chile e da Argentina hoje em dia. Bom, essa aliança, até que a gente fala, né, os reis católicos, né? Então havia uma presença muito forte da Igreja Católica dentro do Estado espanhol, né? E tanto é que esses tratados assinados por esses dois países, né, ele causava muita revolta, digamos, dos outros países, tanto que a França
vai invadir o Brasil, né, os holandeses também. E teve o Tratado de Tordesilhas. Né? É meio, digamos, se a gente for ver, não cabe muito com a questão temporária, né? Tipo, o descobrimento do Brasil é 1500, mas o Tratado de Tordesilhas é 1494. Daí a gente fica pensando, pô, como é que os caras faziam um tratado sem antes, né, saber que havia um território? Havia essa suposição, né? Mas a ideia é que havia além-mar. Né? Além-mar do Atlântico deve haver algum território. Né? E por isso teve essa, digamos, esse documento prévio que tanto Espanha como Portugal assinaram, né, para dominar esses territórios. E ali diz, ó, outras nações rejeitam esse tratado que levam a constante conflito. Esse conflito, no caso, seria as ocupações holandesas, a ocupação francesa, né, a francesa foi no Rio de Janeiro, inclusive. Tá? Seguindo ali, Fernão Magalhães, Américo Vespuccio, né, a questão do cara que desenhou a América, ele levou o nome, né, da América. E como é que, pensando agora o Estado espanhol, né, talvez vocês tenham já ouvido falar da dinastia dos Habsburgos, né, de 1519, começa em 1519 com Carlos V, só que começa com Carlos V na Espanha. Antes Carlos V era Carlos I, né? A dinastia dos Habsburgos, a Casa dos Habsburgos, ela é conhecida como a Casa da Áustria, né? Então eles são uma dinastia que vem lá do Sacro Império Germânico, ou seja, lá na Alemanha, lá por aqueles lados, né? Só que como é que ele virou o Carlos V? Como é que ele virou o imperador, o rei da Espanha? Vamos ver se você sabe. Como é que se davam as relações, como é que eles, se aconteciam as alianças entre os reinos, né? Vamos ver, já falei isso. Casamento, muito bem. Então, o Carlos I casou com Isabel, né, de Castela, e acabou sendo rei de Castela e Aragão, naquela época. Né? Então, houve essa aliança, domínio dos Habsburgos começa em 1519, e aí se dá o início a digamos, o grande império espanhol, que é o império ligado à Casa dos Habsburgos, que os Habsburgos conquistaram o norte da Europa, conquistaram os Países Baixos, conquistaram a Itália, né, conquistaram inclusive Portugal, também foi conquistado na época da União Ibérica. Eles foram tão longe que depois de Carlos V teve o Felipe, né, que eles foram e invadiram, no caso, ocuparam, né, fizeram a colonização das Filipinas. Por isso, por que se chama Filipinas? Por causa de Felipe, né, em 1547, que era o rei da Espanha nessa época. Tá? Além disso, pessoal, como eu já falei antes, houve uma anexação, né, o Império dos Habsburgos anexou Portugal no período da União Ibérica, né, que foi de 1580 a 1640. E, bom, por que eles fizeram isso? Todo o Império Português se anexou ao Império Espanhol. Qual era uma das grandes características do Império Espanhol? Era a imposição militar. Então, grande parte do Império Espanhol se formou através de um poderio militar muito forte. E aí eu vou pedir para passar a próxima. E fala um pouco das características desse Estado espanhol. Acho que a principal característica econômica do Estado espanhol é a extração mineral. Por que isso aconteceu? Quando os espanhóis chegaram na América, eles encontraram muito rápido o ouro, prata, enfim, diamante. Depois a prata de Potosí, mais
eles chegaram assim e eles já viram a atividade extrativista fazendo parte da atividade dos nativos. Então, os caras chegaram lá, já viram ouro, colar de ouro, né, pingentes de ouro, e aí os europeus enlouqueceram. Né? Foi aí que, então, eles começaram a explorar, né, com essa ideia de guerra, de dominação mesmo, né? E aí e fazer já é diferente de Portugal, né? Portugal ele criava as suas feitorias. Espanha já chegava chegando, né? Já chegava impondo a sua cultura, já chegava dominando o território, né? E já criando fronteiras. Portugal ele também dominava, ele também chegava impondo, mas ele não criava, digamos, um reino dentro das feitorias. Né? Eram relações diferentes. Né? A Espanha é muito mais militar, muito mais presente militarmente. Tá? Então, por isso que eu falo ali, ó, forte aparato militar, expansão territorial. E aí eles começaram a tirar o ouro da terra, né? Escoar para a Europa, né? Só que esse ouro, digamos que essa principal atividade econômica da Espanha, e aí fala um pouco das diferenças de mercantilismo, que já foi falado antes, né? A Inglaterra teve uma sacada mais de transformar sua nobreza uma nobreza mais burguesa, né? De criar os cercamentos, de fazer uma manufatura. A França também, uma manufatura de materiais luxuosos, a Espanha, ela já começou a tirar ouro e investir em exército, investir numa estrutura de Estado muito forte, né? Só que esse ouro, grande parte dele, era consumido através desses produtos da Inglaterra e da França. Então, grande parte do ouro tirado da América acabou nem ficando na Espanha. Entendeu? Claro que não foi todo, né? Mas grande parte foi para enriquecer os banqueiros da Inglaterra, para enriquecer alguns burgueses na França. Tá? E aí isso foi a grande sacada, talvez, dos outros países, para eles também dominarem, principalmente Inglaterra e França, dominarem Espanha e depois Portugal. Tá? E ali eu falo, ali, ó, Estado de caráter aristocrático ou infenso ao desenvolvimento burguês. Qual é essa ideia? O Estado era muito aristocrático, controlado pela nobreza espanhola, né? Só que, ao mesmo tempo, não havia esse ouro tirado da América, não era investido no desenvolvimento de manufaturas, por exemplo. E até mesmo as pequenas manufaturas que já existiam na Espanha acabaram indo à falência, a própria produção de cereais, principalmente de castela, acabou não tendo desenvolvimento porque tudo era comprado externamente. Além disso, as instituições internas eram muito limitadas. O que eu falo? O que eu quero dizer com isso? O Estado espanhol era muito grande. Ele, enfim, tinha instituições na Itália, no Sacro Império Germânico, né? Só que não havia um controle, né, tão forte, né? Os reinos da Espanha que haviam, né, não estavam totalmente sob a tutela de Castela e de Aragão, então havia uma autonomia desses estados que depois acabaram se rebelando contra o seu centro, que é Castela e Aragão. Tá? Seguimos? Aí tem uma das rotas da Espanha, né? Fernão Magalhães, e ali também das Filipinas. Pode passar, Marcelo. Outras rotas que eu já falei. Ô Giga, Oi? posso só falar desse mapa aqui? Pode falar. Não, gente, esse mapa aqui é muito importante para vocês perceberem uma coisa, tá? Aqui a gente tem aqueles dois riscos e do lado tá as datações. Ali são estipulados os limites dos tratados, tanto da Bula Intercetera
quanto do Tratado de Tordesilhas. Vocês podem perceber, ó, a ilha de Cabo Verde, pode colocar ali em cima, Marcelinho, só para eles verem ali é um arquipélago ali na costa da África ali, ó. Vocês podem ver o que era então a Intercetera. A Intercetera dizia que a 100 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde ia ter essa divisão das conquistas entre a coroa espanhola e a coroa portuguesa, certo? Vocês podem ver que todos esses territórios da costa da África aqui era portuguesa. Isso também era um motivo porque o Colombo tinha que buscar uma nova rota alternativa, porque ele não podia ir por onde Portugal já tinha ido. Então ele tinha que tentar cruzar, não se sabia que tinha um continente no meio para chegar até as Índias, certo? E depois a gente vai ver, pode aumentar um pouquinho, Marcelinho, só para aumentar, para dar para ver ali Vocês vão ver ali que não está todo, tá só o finalzinho de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, então, vendo a conquista espanhola em 1492, a coroa portuguesa vai chegar para a coroa espanhola e vai dizer o seguinte: assim, ó, cara, nós vamos ter que mudar esses limites aí, que muito provável que deve ter, eles devem ter recebido informações de navegadores, piratas que estavam por aquela região, e os caras devem ter dito o seguinte, ó, tem terra naquela localidade. E aí foi feito o Tratado de Tordesilhas, que dizia que era 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. E aí tá a limitação ali que pega o litoral brasileiro que a gente conhece e vai ver mais certinho na aula que vem, certo? Só isso mais, Gui, que só queria falar daquela foto. Oi. Não, só isso. Oi? Valeu. Pode dar. Aqui são as viagens de Colombo, né? Vocês percebem que não foi uma viagem, foram várias viagens, né? E acho que a ideia era justamente dominar o território, né? No sentido, vamos fazer várias, justamente para também levar e trazer produtos, né? E aí já impor a sua dominação, né, no caso. Pode passar, Marcelinho. Rainha Isabel de Castela, à esquerda, e à direita, Cristóvão Colombo. Castela, pessoal, só volta ali, Castela, digamos, por que a gente fala castelhanos, né? Então, porque Castela sempre foi o reino mais imperialista, né? Então, o castelhano, tanto que até hoje existe uma rivalidade entre as províncias, principalmente a Catalunha, né? Existe a rivalidade de futebol, inclusive Real Madrid e Barcelona. Existe essa rivalidade entre eles. E também nós aqui da colônia, a gente sempre se referia aos espanhóis como castelhanos, assim como seu idioma. Tá? E eu acho que o grande problema, só para terminar, não problema, mas qual foi... Isso, ainda existe um movimento separatista tanto de Catalunha, né, como também do País Basco, existe isso. Existem os idiomas, né, tu vai para a Catalunha, provavelmente vão falar contigo em catalão, né, assim como se tu for no País Basco, também vão falar contigo em basco. Então, não existe essa ideia nossa, até porque o Estado-nação deles, eles não conseguiram definir bem isso, né, diferente do nosso aqui, a nossa ideia, a gente vive numa cultura brasileira, eles, se tu vai falar para os espanhóis, vai falar assim, a gente é espanhol, mas também eu sou basco, eu sou catalão, e aí sempre vem primeiro essa questão da província, antes da questão nacional, né? Mas o que eu vinha falando, tá respondido aí? O que eu vinha falando, que eu acho que é muito importante, talvez caia na prova, é essa questão das características do Estado espanhol, que era um império, na verdade, e tinha uma forte presença, tinha a questão do domínio territorial, né? É uma bagunça mesmo. E daí Obrigado, Jacaline. Só para finalizar, pessoal, acho que uma coisa interessante sobre esse período da formação do Estado absolutista
totalmente sob controle esses territórios. Tanto que depois, quando a Casa dos Habsburgos acabou sendo enfraquecida, quando a França, né, digamos, já numa ascensão dos Bourbons, parte da nobreza espanhola se aliou aos Bourbons da França para então dominarem a Casa dos Habsburgos na Espanha, entendeu? Então, tanto que depois a casa que vai dominar a Espanha vai ser a Casa dos Bourbons, que veio da França, tá? E além disso, acho que falando de grandes navegações, que já foi até falado esse tema, mas é que as grandes navegações elas vão dar um giro, assim, tanto na questão econômica, né, que é o sistema econômico mundial, né? Antes a gente falava do sistema econômico que ligava mais a Europa e a parte da Ásia, mas agora a gente vai ver uma mudança do eixo, né, para o Oceano Atlântico, só que daí vai surgir um sistema mundo econômico, né, que vai fazer, que é uma das características do capitalismo, né? Então, qual é o termo que, digamos, sintetiza isso? Essa comunicação entre todos os territórios do mundo. Vamos ver se vocês sabem. É mais ou menos o que a gente está vivendo hoje. Então, começa com go, termina com balização. Seria a globalização, gente. Então a ideia de que acontece, o cara compra um produto lá da China hoje, ou grande parte dos produtos vem da China, e enfim, a doença também dizem que veio da China. Então, digamos, a grande virada do sistema econômico que a gente vê nesse período é essa questão do sistema econômico mundial, né? Isso é uma das características do mercantilismo e desse capitalismo comercial, né, que vai começar nesse período. Então, quando falarem também mas o capitalismo existe há muito tempo, né? Além das diferenças que falaram antes, também existe essa questão, entendeu? A gente vive num sistema mundo econômico, que é muito diferente daquele comércio que acontecia antes. Então, eu falo isso porque é bem recorrente esse argumento de que a gente vive, o capitalismo sempre existiu, né? Isso talvez seja uma falta de informação, né, de saber o que é capitalismo, né? Porque as pessoas confundem comércio, né, atividades econômicas antigas com o capitalismo, sendo que o capitalismo é um sistema que vai envolver todas as partes do planeta. É isso, pessoal. Acho que Espanha é um tema bem complicado, né? Mas eu acho que diz muito de nós aqui também, porque a gente tem uma herança também castelhana. E tem uma coisa que eu acabei me esquecendo, já relacionando com história cultural e com o renascimento cultural, né, que vai acontecer durante esse período, é o Miguel de Cervantes, né, que era um dramaturgo espanhol que viveu em 1500, acho que tem depois o slide que diz a data dele, viveu entre 1517, por ali, e ele escreveu o Dom Quixote de la Mancha, né, que é um conto, digamos, um dos grandes romances, né, da modernidade. Eu me enganei o nome, a data, 1547 ele nasceu, né? E o Dom Quixote de la Mancha foi publicado em 1605 e é muito, de uma forma cômica, ele retratou a Idade Média. E aí a gente já vê como a cultura naquela época e como a arte já tratava a Idade Média, né? Ou seja, o cavaleiro Dom Quixote de la Mancha, com seu fiel escudeiro Sancho Panza, né, com uma figura pitoresca, uma figura caricata, uma figura engraçada, né, e também tirando onda com os valores do cavaleiro, né? Então é muito interessante como o Cervantes já ironizava
esses valores muito presentes, principalmente na Espanha, né, que tinha essa presença católica muito forte. Outra coisa muito interessante falar sobre Espanha, e agora eu me lembrei, é a questão da Inquisição, pessoal. Por que a Inquisição acabou sendo muito forte na Espanha e digamos, a perseguição aos judeus acabou sendo muito forte? Muito por causa da presença moura, né? E também por ser um território propício, né, para grandes conquistas, sim, as futuras conquistas. Então, a Igreja Católica marcou muita presença nesse território. Né? Por isso também reis católicos. E uma coisa que se vocês quiserem pesquisar, talvez muito dos nomes, né, de nossos, o meu, por exemplo, grande parte dos nomes da América aí, brasileiros, tem uma herança judaica. Por que aconteceu? A Inquisição forçou a conversão desses judeus e aí tornaram-se os novos cristãos, né? E, só que muitos também foram expulsos e acabaram indo parar nos Países Baixos, né? Muitos desses burgueses, enfim, investiram nas grandes navegações, depois, com a expulsão deles, foram acabar nos Países Baixos e lá criando uma cultura muito mais burguesa, né? Tanto de Estado e econômica e também social. Quer falar alguma coisa, Marquinhos? Acho que grande parte já foi. Não tem muito o que dizer. Da minha parte é isso também, gente. Até porque a gente Agradecer passou da o hora pessoal, já. passamos 20 minutos, o pessoal tá aí firme e forte. Obrigadão aí por todo mundo. É isso aí. Terça-feira Valeu, então. gurizada. Terça-feira então. Só pra avisar pra você. Ô Marcelinho, só coloca ali pra frente pra avisar que tem exercícios, tá, gente? Que a gente deixou alguns ali pra vocês. Não é muitos. Como eu falei pra vocês na última aula, a gente tá tentando não sobrecarregar vocês com as listas de exercício e tal. Mas a gente não colocou material de apoio hoje. Mas eu prometo passar uns slides, alguma coisa pra vocês, a gente posta algum vídeo. Mas muito obrigado, terça-feira vamos estar aí. Começando o Brasil, hein? Meu Brasil brasileiro. É, gurizada. Brasil. Começamos a história do Brasil, então, assim, ó. Terça-feira não pode ter falta. Quero todos vocês, dentro do possível, todo mundo na terça-feira. Na próximas 2 semanas, mais ou menos, a gente vai ter só Brasil Colônia. Que normalmente o pessoal não curte, mas é a melhor parte da história. Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande por esse período, tá? Beleza? É isso aí, pessoal. Vamos se cuidar, ficar em casa, cuidar, álcool gel. Álcool gel. Espero que tenha ficado aí, espero que tenha ficado na mente de vocês a milonga tocada pelo nosso amigo Guilherme Saldanha e a proclamação. Vamos terminar de novo, Marcelinho. Faz aí, terminar. Não. Vamos terminar, Marcelinho. Eu nem ia botar o poema, Vamos terminar com a declamação do poema Camões para vocês, gurizada. Camões e Milonga. Camões e Milonga. Beijo, gurizada. Cuide-se. Muito obrigado. Feito. Qualquer dúvida a gente tá aí, viu? Se precisarem, entre em contato. Tamo junto. Pô, Marcelinho, podia ter declamado mais uma, Marcelinho. Rapaz, a galera quer ir embora já, né? Olha, muito bom, meu. Muito bom, muito bom. O Marcelinho puxou aquele gaúcho que tem dentro dele, aquele gaúcho de Porto Alegre, criado na estância. Criado na estância das menores. Criado baixo. Tá tipo Giga já. Baixo, poxa. E aí, chefe? Vamos tomar um chimas, chefe. Tomar um mate na Redença, no Bonfaco, na Lancheras. Na Redença. E aí, gurizada? Estamos só nós. Estamos só nós aí. E aí, o que vocês acharam? Ô, pera aí, deixa eu... Gurizada, já vem aí. Deixa eu só parar